Quem vive com medo nem vivo tá mais, se você for parar para pensar. Porque o medo ele não te deixa ir para frente. O medo, que é uma emoção básica, eu já falei sobre isso em outros vídeos, o medo é uma das 5 emoções básicas do ser humano, ele só serve para te alertar que algum perigo está se aproximando. Então, a emoção de medo surge quando existe um perigo eminente. Agora, pensa bem, você vivendo em 2020, você tem casa, você tem sofá, televisão, tem celular, tem internet, tem comida, tem iFood, tem comida à pronta entrega, tem um teto para morar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem um mínimo do mínimo do mínimo de estrutura para que você não tenha medo, pelo menos do básico, até porque não vai vir um leão atrás de ti, não vai vir um mamute te perseguindo. Então, o medo, na verdade, que a gente tem, ele não é o medo real da emoção básica do ser humano. A gente cria esse medo, a gente fantasia, e aí isso vira, na verdade, pânico, vira pavor, vira outras sensações, porque não faz sentido a maioria dos medos das pessoas. Se você for parar para pensar e perguntar para as pessoas quais são os medos que elas têm, quando elas responderem quais são os medos delas, provavelmente na tua cabeça você vai parar e pensar, nossa, que coisa mais boba, não faz sentido nenhum esse medo. Se você falar para mim assim, Patrick, eu tenho medo de morrer, eu vou te perguntar, mas qual que é a dúvida que você tem que você vai morrer? Eu vou, você vai, nós vamos, todos nós vamos. Então você tem medo de morrer ou você tem medo de chegar no último dia, no último suspiro, naquele não vivi a vida dos meus sonhos, não fiz o que eu gostaria de fazer, não trabalhei onde eu gostaria de trabalhar, não tive um relacionamento que eu gostaria, não tive a família que eu sonhava. Talvez a maioria das pessoas que tem medo de morrer tem medo de chegar no último dia e não ter vivido. Olha como isso é louco. Aí você vive uma vida com medo de morrer, quando você morre, você percebe que você não viveu a vida que você gostaria, porque você tem medo de uma coisa que vai acontecer. Nesse caso, não tem o menor sentido. Se você fala que tem medo de falar em público, eu vou te dizer, medo de falar em público, você não tem medo de falar em público. Você tem pânico de falar em público. Você tem receio de ser julgado, você tem receio de ser criticado, você tem problema de autoimagem, autoestima. Você talvez esteja num momento triste, num momento difícil da vida. Talvez você ouviu a vida inteira que você não é bom o suficiente, aí você se subjuga, você se cobra demais, você se critica demais. Mas o medo não é do público em si, mas é do que vai passar dentro da tua cabeça quando você visualiza aquela cena. A maioria, para não dizer que todos os medos podem ser quebrados, porque eles não fazem muito sentido quando você pega e vai olhar eles de uma maneira racional. Por isso que serve a razão, para isso que serve a nossa razão. Nós temos uma inteligência racional e uma inteligência emocional também. Nós temos a habilidade cognitiva e temos uma habilidade emocional. Hoje, o que mais tem são pessoas que estão melhorando a inteligência cognitiva, a racionalização, doutorado, estudos cada vez mais intelectualizados, mas a inteligência emocional ficou para trás. E isso tem tudo a ver com a inteligência emocional também. Porque entende que a coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. A coragem é só a arte de dominar os medos. Então, aquele que fala que não tem medo é só um inconsequente. Medo todos nós temos, é uma emoção básica do ser humano. Só que aquele medo que realmente faz sentido do ponto de vista biológico. Se você está numa catástrofe e aí você não sabe se vai sair com vida ou não daquele momento, daquela catástrofe, isso vai gerar medo. Se você está numa rodovia dirigindo, cai uma chuva gigante, você não consegue ver nada no para-brisa, você não consegue enxergar nada, isso vai te gerar medo. Coisas que realmente vão te colocar à prova de fogo, que vão testar a tua vida de fato. Agora, eu dizer que eu tenho medo de morrer se eu estou dentro de casa, confortável e tudo mais, não faz o menor sentido. Então, o medo ele paralisa as pessoas. Na verdade, a função básica do medo são 3 funções básicas que o medo vai te dar, né? Ou vai te paralisar, ou vai fazer você ir para frente e atacar, ou vai fazer você correr, fugir.
Então, por exemplo, se você estiver agora andando pela rua e você vê um leão, você vê um animal selvagem ali olhando para ti, querendo te pegar, você vai ter três possíveis reações. Ou você sai correndo, foge, ou você paralisa e fica, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Ou você ataca. Você vai para frente e ataca. Então, tudo isso depende de como você vai reagir a esse medo. Então, essas são as três possibilidades. Mas, se eu tenho inteligência emocional, por exemplo, eu paro, vejo ali alguma coisa acontecendo que pode ter algum risco, eu vou analisar, será que isso faz sentido? Será que existe mesmo essa chance? Será que eu estou realmente em perigo? E aí, quando eu trago o meu racional para dentro da conversa da minha cabeça, da minha mente, quando eu trago a minha racionalidade para a loucura das minhas emoções, eu começo a botar na balança, poxa, será que faz sentido esse medo ou não faz sentido? E aí eu vejo, não, na verdade, não, esse medo não existe, é só um receio, é um pânico, porque também uma coisa é certa, eu digo para as pessoas, ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem, nem você que está aí, tem medo de barata. Você tem pânico de barata. Medo de barata não faz sentido, não existe. Você tem pânico, porque uma barata não vai te fazer mal algum, uma barata não coloca a tua vida em risco, uma barata não vai te atacar nunca na vida. Como é que você diz que tem medo? É irracional, não tem lógica científica racional dizer que tem medo. O que você tem é pânico, você tem pavor, você tem pavor daquele bicho, você tem nojo dele, mas medo não. Não confunda medo com pânico, com pavor. Então, o que a maioria das pessoas tem hoje não é medo, mas sim pavor, pânico. E por quê? Porque lhes faltam domínio emocional. Falta trabalhar a inteligência emocional para lidar com essa questão. Entende que tem uma diferença que parece sutil, mas faz totalmente a diferença? Enquanto você achar que tem medo, o seu cérebro não vai querer mudar a estratégia da abordagem, não vai querer mudar o hábito ou a ação. Porque para a nossa existência, o medo tem um propósito bem claro: prevenir a nossa vida, né? Preservar a nossa vida, evitar qualquer coisa que coloque a nossa vida em risco, risco de morte. Agora, se o que está te incomodando não coloca a tua vida em risco, não é medo, é apenas um pânico, um pavor ou uma outra tranqueira na mente, mas não é o medo, porque o medo de fato ele não tem essa função. Por isso que eu brinco que quem tem medo já está morto, na verdade, ou então sobreviveu a alguma coisa muito difícil. Não percebe que na verdade o medo ele está acabando com as pessoas, porque as pessoas estão têm medo de tudo, têm medo de falar, têm medo de pensar, medo de se vestir, medo de assumir, medo de falar para a família o que realmente quer fazer da sua vida profissional, da sua carreira, da sua vida pessoal. As pessoas estão com medo de serem elas mesmas, medo de ser julgado, medo. Nada disso, na verdade, é medo, é só um pânico, é só alguma coisa que está ali ainda incomodando na tua mente, como eu digo, está só ferrando a tua mente. E você precisa se livrar desse troço logo, porque se você não se livrar desse negócio que está te atrapalhando, dessas emoções, desses sentimentos, dessas sensações ruins, você não vai conseguir ir para frente. Você vai ficar sempre travado nas quatro rodas, vai ficar sempre se arrastando. E quando você se arrasta, dói, machuca, incomoda. Ninguém quer isso. Então, cuidado para não confundir as emoções, que são 5 emoções do ser humano, com o resto todo de sentimentos e sensações que a gente tem. Porque, de fato, é isso que acontece. O que você chama de medo não é medo, é pânico ou alguma outra coisa que está por trás. E isso aí, essa questão deve ser trabalhada. Você deve ganhar domínio dessa emoção, domínio dessa sensação, que é o que chama de inteligência emocional. Inteligência emocional é para todo mundo. Crianças, quando nascem, assim que elas aprendem a pensar, deveria ser ensinado já inteligência emocional, dominar as emoções, chorar quando é para chorar, sorrir quando é para sorrir, amar quando é para amar, perdoar quando é para perdoar, evitar quando é para evitar, superar quando é para superar, conseguir lidar com isso que acontece no dia a dia. Porque, de fato, se você tiver medo, você está morto, você vai morrer.
ou pelo menos você não vai viver, que é bem pior, né? Porque pior do que morrer é estar vivo sem viver, não é mesmo? Curte aí esse vídeo, se inscreve no canal sem medo de ser feliz, faça essa gentileza aí, se inscreve aí, não vai acontecer nada contigo, eu prometo, não vou invadir teu computador, não vou entrar na tela e te pegar aí desprevenido, não precisa ficar com medo. Clica no botão curtir, não vai acontecer nada, eu prometo para ti. Se inscreve no canal, também não vai doer, prometo. Beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.